Olá a todas e todos, eu sou o professor Wesley Kettle, do programa de pós-graduação em ensino de ciências ambientais. Nós estamos recebendo hoje aqui a professora Jamile Cardoso, que é egressa do Proficiamb, associada ao UFPA, para falar um pouco sobre a sua pesquisa, os resultados da sua pesquisa. Então, professora, seja bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar aqui dessa apresentação. Obrigada, boa tarde, professor Wesley. É um grande prazer retornar ao programa e eu fico muito feliz em compartilhar a minha pesquisa. Espero que ela seja inspiradora aí para os futuros alunos que vão fazer parte aqui do programa. Com certeza vai ser sim. Então, agora nós vamos passar a palavra para a Jamile, para ela fazer a sua apresentação, e a gente combinou que depois, então, a gente pode conversar um pouco sobre a pesquisa da Jamile. Então, Jamile, os momentos são seus, fique à vontade. Tá ok, obrigada. Bom, então boa tarde, né, a todos vocês, sejam bem-vindos aí ao programa, né. Eu vou falar aqui um pouquinho do meu trabalho, né, da minha pesquisa. Sou da turma de 2021, sou formada na área ambiental, sou bacharel em ciências ambientais e agora mestra em ciências ambientais. Bom, eu sou professora na rede federal, no Instituto Federal do Estado do Amapá, no município de Laranjal do Jari, fica no sul do estado do Amapá, e sou docente há 7 anos, então trabalho na rede federal, né, com ensino básico, técnico e tecnológico, e dentro dos cursos técnicos na área de meio ambiente e florestas. Então, o anseio de fazer o mestrado, ele partiu da necessidade do dia a dia da sala de aula, né, na necessidade de aprofundar, de buscar mais conhecimento, né, para trazer mais conhecimento, mais informações, uma formação mesmo, né, eh, na área, para ajudar aí no desenvolvimento de projetos, de pesquisa, no ensino de sala de aula. E um dos anseios, né, na verdade, o que motivou, né, a escolha desse tema, é que a rede federal ela é uma educação oferecida de forma gratuita a todos, e dentre o público nós temos, alunos com necessidades específicas. E dentro desse quadro, né, nós tivemos presença de alunos surdos na instituição, alunos com necessidades específicas, e foi algo que me chamou a atenção, que a necessidade de trabalhar com esse público, né, que faz parte aí, do que a gente, tem como alunos, né, dentro da instituição, e trabalhar libras, envolvendo a temática ambiental. Então, inicialmente, com a necessidade do programa de desenvolver um produto técnico educacional, veio aí a iniciativa de trabalhar um guia, que trouxesse o ensino das ciências ambientais, em libras, e também a promoção da inclusão em museus. Então, o título da minha pesquisa é "O uso da língua brasileira de sinais para o ensino de ciências ambientais e promoção da inclusão em museus". E aí eu vou tentar explicar um pouco o que que tem a ver o museu com a temática. Então, o principal ponto, né, que trouxe a problemática, né, do que a gente de onde a gente começa, né, observando, o cenário, né. Muitas vezes o aluno ele está ali no programa, o que que eu posso trabalhar, né, isso vem às vezes de uma inquietação, de um ponto que você observou. No meu caso, né, a gente desenvolve muito projetos de extensão, projetos de iniciação científica, e um desses projetos ele envolvia uma trilha ecológica que a gente tem no campus. E numa dessas visitas, um aluno surdo veio de outra instituição conhecer, e aí a gente não chegou àquela questão, aquele questionamento, né, o limite, né, a barreira, o muro que existe entre, os professores e a necessidade de falar em libras com esses alunos, né.
E principalmente quando a gente fala da temática ambiental, do ensino das ciências ambientais, da própria educação ambiental em si, de você sensibilizar, a comunidade surda sobre as questões ambientais, sobre os problemas atuais, né, mudanças climáticas, problemas da questão de resíduo de águas. Então, a partir dessa observação que eu tive, né, em loco, veio a necessidade, não, eu acho que o ideal seria criar um produto voltado para a comunidade surda, ensinando as ciências ambientais. Então, o principal desafio é esse, é o desafio da comunidade surda e da prática da educação inclusiva nas instituições. Então, nós temos ainda aí muitos desafios com relação a isso, né, principalmente a escassez de materiais, de recursos didáticos para ensino das ciências ambientais. Nós temos vários outros na temática de outros cursos, outras áreas, mas na temática do ensino das ciências ambientais, nós não tínhamos nenhum produto ainda específico para que professores e até nós como leigos mesmo aprender os sinais em libras. Então a minha linha de pesquisa, ela estava dentro da linha de pesquisa de ambiente e sociedade, né, no programa, e essa proposta de criar um guia ilustrativo, porque, inclusive eu estou até com uma camisa aqui, que nem todas as salas de aulas elas possuem muros, né. A gente pode ensinar as ciências ambientais dentro da sala de aula, mas também em ambientes externos, né, trilhas ecológicas, espaços, né, de não formais de ensino, que é o caso do museu. E lá na região, onde eu atuo, tem uma cidade bem próxima, né, só tem um rio fazendo divisa, que possui um museu, que é o chamado Museu Casa do Jari. E esse museu, a gente desenvolve projetos de pesquisa e extensão dentro dele, né, e nós fazemos visitas nesse museu. E foi algo que eu percebi, que lá não existe nenhum tipo de acessibilidade para surdos, e nós temos um acervo muito importante, que é o caso das espécies florestais, da história mesmo da região. Então, aí partiu dessa proposta, né, de gerar esse guia do museu com o ensino das ciências ambientais na linguagem de Libras, para a gente ensinar de uma forma lúdica, prática, o ensino das ciências ambientais, juntamente com o ensino da Libras, por meio de um produto técnico educacional, que ele auxilie não só os visitantes, né, que vão chegar lá, como nós educadores. Então a proposta é essa. Eh, não só permitir, né, que o aluno surdo, né, que a comunidade surda, ela consiga, né, acessar aquele espaço, entender, né, e se identificar através com a acessibilidade da língua, né, brasileira de sinais, mas também nós, como professores, como alunos, né, como comunidade geral, aprender sinais novos. É a nossa segunda língua oficial, né. E a comunidade surda é uma comunidade que ela necessita que a gente interaja mais, eles gostam muito que a gente faça essa interação, que a gente conheça sinais básicos, conversem com eles. E eles também precisam participar desse processo, né, de sensibilização, de criação, né, de novos pensamentos, novos paradigmas, principalmente com relação às questões ambientais, a toda a problemática que existe global e local, que também afeta eles. Então, começou essa criação dessa problemática aí, né, e pensar, né, desde inicialmente, quero fazer o guia, de que forma eu posso fazer, né, como é que eu vou criar, o problema da pesquisa, os objetivos, são etapas que a gente vai amadurecendo, né, e construindo ali junto com os nossos orientadores, co-orientadores que são fundamentais. O meu orientador, no caso, foi o professor doutor Ronaldo, né, e eu tive também auxílio da professora Natália, né, que é da Unifap, que é na área de Libras, que me ajudou bastante. E aí, dentro desse processo de construção, né, se justificou a ausência do produto, né, a compreensão de que o guia ele ia trazer contribuições fundamentais ali para a utilização de conceitos, temas regionais relacionados ao meio ambiente. E a gente sempre tem que pensar, né, que o nosso produto, quando a gente está ali elaborando, né, a nossa dissertação, né, que ele tem que abordar também a temática das mudanças climáticas, dos documentos norteadores, né, como a Agenda 2030, né, a gente tem que, fazer o link do que dentro da Agenda 2030 tem
a nossa temática, né. No caso, do meu trabalho, ele abordava os objetivos 4 e 15, fala aí sobre a questão, né, da educação de qualidade, da educação inclusiva. O 15 fala da questão da vida terrestre, sobre as espécies, né, que nós temos ali dentro da área do museu, que fica no distrito de Monte Dourado, no Pará, né, só para entender, eu trabalho no Amapá, mas a minha cidade é divisa com o Pará já, né, e o museu fica no Pará e a gente faz aí esse link. E é importantíssimo a gente hoje, dentro de um programa que é da área de ciências ambientais, abordarmos questões dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, das 17 ODS, né. Então, o guia ele, inicialmente objetiva criar esse guia, né, do espaço, então, para isso a gente pensa nas temáticas, tem que trabalhar a educação inclusiva, as leis norteadoras, né, a questão da Libras, que é um desafio. Eu não sou formada em Libras, eu fiz um curso básico em Libras e tive que aprender, foi um desafio para mim, mas foi um desafio, assim, é muito construtivo. Na verdade, eu tenho como experiência da Libras um estudante do PIBIC que eu orientei, que ele era formado em Libras, e ele foi que despertou essa vontade de, né, de aprender um pouco mais. Eu ainda não sei, só sei algumas palavras as que fazem parte do guia, né, e mais algumas. Mas é algo, assim, um assunto bem interessante, essa questão também de trabalhar, produtos voltados para a público, né, com necessidades específicas é fundamental. Muitas vezes a gente, esquece de abordar nos nossos trabalhos, né, voltar, o nosso trabalho para esse tipo de público, e a gente precisa incluí-lo eles verdadeiramente aí dentro do que está sendo debatido. Então, assim, o processo ele foi um processo longo, né, desde 2021 até ano passado, né, eu defendi em setembro do ano passado a minha dissertação. Então a gente passa pela questão do comitê de ética, né, de submeter o trabalho, né, ele foi apreciado, né. Eh, Também, né, a construção em si, né, não é só criar o guia, né, só para entender que todo sinal de libras, ele não é criado por nós, ele é criado pela comunidade surda. Já existe o alfabeto, né, o alfabeto em libras, manual, né, que nós temos ali as letras do alfabeto, mas quando a gente trata de, por exemplo, um assunto específico, água, né. Existe a datilologia de você soletrar a palavra água e existe um sinal, que é um sinal mais simplificado na comunidade surda, que é o surdo que cria, para determinado fim. Então, no caso, água, né, é essa palavra aqui. Então, para especificar um sinal específico ali para aquele determinado assunto. Então, assim, dentro dessa proposta, foi escolhido alguns, conceitos, né, com sinais voltados para o ensino das ciências ambientais, mas também relacionados com o objetivo geral, que era trabalhar com assuntos relacionados ali ao museu, né. Então o museu, ele é um espaço, só para a gente entender, né, que ele é visto pelo público com inúmeros objetivos. A gente está buscando ali informações, pode ser uma forma educativa, uma forma de lazer. E nesse caso, né, o contato com os museus, a gente permite construir esse conhecimento, né, sobre esses espaços artísticos, educacionais, né. A gente pode possibilitar ao visitante elevar a sua compreensão sobre determinado assunto. E aliar Libras, né, para que ele compreenda, além do que significa aquele determinado objeto, determinado assunto, aprender também o sinal em Libras. Então tinha alguns objetos dentro do museu que, por exemplo, não tinham sinais, criados. A gente teve, que criar aí, 11 sinais, né, criar digo eu, né, no caso. Mas não fui eu que criei, como eu falei, a gente precisa da do auxílio, né, da comunidade surda. Então foi fundamental, para entender a metodologia do meu trabalho, né, a gente fez pesquisa, né, foi visitar o museu, né, eu já conhecia, né, já tinha ido ao museu, mas fui junto com a minha orientadora para ela poder me auxiliar.
E aí, dentro dessa metodologia de conhecer o museu, fazer a visita, levantamento dos objetos, porque o museu ele tem dezenas de objetos, né? Foi escolhidos o que são voltados para a área das ciências ambientais. E aí foi determinado 42 sinais relativos ao museu. E para isso a gente teve contribuições de uma aluna surda, uma educanda surda e um intérprete de Libras. Então foi feito um segundo momento, em que foi até o museu com essa educanda surda e mais a intérprete de Libras, porque eu particularmente não consigo entender ainda toda a linguagem, né, conversar completamente com um surdo, né, então eu tive o apoio aí, de uma intérprete, e a gente fez uma apresentação do museu, né, que foi aí uma visita guiada, né, que objetivava identificar opiniões e experiências da visitação dessa educanda, e que ela auxiliasse a gente na elaboração dos sinais que iriam compor o guia. Então foi muito interessante esse momento, porque ela nunca tinha ido no museu, né, ela, apesar de morar ali na região, muitas pessoas não conhecem, e ela particularmente, que ela é surda, ela nunca tinha ido, então ela ficou encantada, porque o museu ele tem algumas objetos históricos, como, por exemplo, artefatos, né, arqueológicos que foram encontrados em sítio arqueológico, tem sobre a fábrica, que é do Projeto Jari, da fábrica de celulose também, e tem a parte da xiloteca, que são as amostras de espécies de madeira da região. E também a parte de insetário, com espécies de insetos, espécies de semente, coleções de sementes que a gente chama de carpoteca também. Então, assim, para ela foi uma experiência que ela ficou muito encantada, e ela falando, né, conversando, né, a gente pôde perceber, assim, que realmente valia a pena, criar o guia, porque ia ser para ela foi uma experiência tão rica, imagina para outros alunos, né, outros visitantes surdos que poderia trazer aí de contribuições e até, né, possíveis trabalhos. Então, a partir dessa visita, né, a gente determinou, né, para fazer o guia, a gente, na verdade, utilizou aí um guia ilustrativo bilíngue, né, que ele é um recurso que ele, além de apresentar o sinal, ele contaria uma história, inicialmente, do museu, mostraria o museu, né, e trabalharia, né, a questão dos recursos hídricos, a importância da preservação do rio Jari, que é o principal manancial daqui da região, e a terceira parte, né, a gente dividiu em 3 partes: a apresentação, algumas regras do museu, né, para eles entenderem, né, que todo espaço, né, a gente tem que ter ali regras para visitar, né, para conhecer, né, ali um museu. E a terceira parte, que são os 42 termos e itens estudados e definidos e apresentados. Aí eles foram, só para a gente entender, foi feita a descrição do item, colocada a foto, o sinal em libras e também um link no YouTube que você acessa para aprender a fazer o sinal, tá? Tudo isso com QR Code lá no espaço. Ah, como é que tu conseguiu fazer tudo isso? De uma forma bem simples e tranquila, mas nem tanto, né, mas, assim, simples, assim, de fazer. Eu fiz pelo o guia da plataforma do Canva, todo o design foi feito dentro do Canva, o guia. Então, além de colocar lá, né, as fotos, inserir a descrição, utilizar ali figuras, os vídeos foram, gravados por mim e colocados compartilhados no vídeo do YouTube, né. E aí qual é a característica principal, né, depois de você criar todo esse guia, né, todos os itens, né, você precisa validar, né, é importantíssima essa parte, porque a gente tem que saber se realmente atingir o objetivo e se aquele produto, né, ele tem as características de um produto educacional, se ele atingiu o objetivo proposto, né, avaliar a qualidade das imagens, dos sinais, a aplicação dele, né, e a classificação como um produto educacional. Desculpa.
Então a gente fez uma validação, uma ficha de validação no final, com 10 perguntas, com conceitos, né, atribuídos de excelente a insuficiente, e aí o avaliador ele, assinalava, né, com o conceito para cada pergunta e colocava também tinha um espaço para comentário, para sugestões abaixo de cada questão. Desculpa de novo. Então esse processo ele foi enviado para 9 avaliadores dentro da área de formação de Libras, também membros de setor de inclusão, pedagogo com formação de Libra, educadores na área de atuação de inclusão, também 2 educadores na área de ciências ambientais e florestais e um educando surdo de uma escola do município, para eles avaliarem. Depois dessa avaliação, né, a gente teve uma avaliação positiva com relação ao produto, né, o que é fundamental para a gente entender a aplicabilidade dele, né, então a gente precisa aí dessa avaliação, né, entender a contribuição, e a gente está aí hoje com um produto criado, né, então o produto tem 43 páginas, ele está no site do Arcommons, né, está disponível, né, de forma gratuita, pode ser visualizado, né, a gente pode baixar e lá a gente observa dentro do guia, né, mostrando inicialmente aí a questão, né, do que é o museu, né, o Museu Jari, né, falando aí um pouquinho da região, né, a gente tem um personagem que também foi criado, né, que é o Jarizinho apresentando o museu, e cada página a gente tem, quando ele fala sobre um determinado assunto, por exemplo, água, a gente tem lá a configuração da mão, o símbolo da água, a descrição, o QR Code, tem sobre temas locais, como, por exemplo, o sinal de Rio Jari, que ainda não tinha sido criado, o sinal para a Cachoeira de Santo Antônio, que é uma cachoeira bastante conhecida aqui na região, né? Uma queda bem bonita. A gente fala sobre temas como preservação, biodiversidade e a parte específica do museu, que, por exemplo, que foi um grande desafio, né? Criar sinais novos, como xiloteca, carpoteca. A gente teve que criar sinais aí, por exemplo, remetendo ao próprio termo do Museu Jari. Não existia o sinal do museu, né? Então foi criada a partir do auxílio do aluno surdo, né? Do educando surdo, né? A gente pergunta, né? Como é que se cria, né? Como é que se fala Museu Jari em Libras? Aí ele te mostra sinal, aí tu reproduz, né? E coloca ali, porque é um sinal que vai ser, né, global ali para ele de entendimento, né? Como eu falei, é importantíssima a contribuição dele nesse trabalho. E a importância de trabalhar essa temática, né, trazendo aí informações sobre um museu que fala das espécies, né, que fala sobre a biodiversidade da região, né, que vai servir aí como um grande guia de conhecimento para professores, para alunos, né, entenderem um pouco mais da importância, até valorizar, né, o museu, que é um museu que ele foi criado aí a partir, né, de iniciativas da própria empresa que toma conta lá da região, né, que trabalha aí essa parte de eucalipto. E aí você ter um guia, né, vai servir para que possa ir futuramente qual é o objetivo principal. É que a partir desse guia, né, você implemente os sinais lá no museu, né, para que ele possa estar disponível também lá fisicamente, né, os sinais em libras dos objetos, dos termos, né, que foram criados, para que as pessoas também conheçam, né, ali presencialmente qual é aquele objeto, né? Como é que se fala em Libras, o visitante surdo chegar lá, ele identificar, né? Caso não tenha um intérprete, que não tem no momento no museu, né? Ele consiga fazer aquele passeio e conhecer sobre o assunto, né? Com as orientações. Isso é acessibilidade. Então, a gente conseguiu aí finalizar o produto, né? Atender o objetivo do trabalho e foi muito significante para mim pelo desafio de aprender a Libras e aliar com a temática ambiental.
Então, assim, a inspiração veio da necessidade de trabalhar em sala de aula, né? Elencando com o programa, né, do mestrado, existia sempre aí o que eu vou trabalhar, mas a Libre sempre foi uma vontade de querer, né, se aprofundar um pouco mais. E, como eu falei, eu acho que a gente precisa buscar inspirações de trabalhar também com o público com necessidades específicas. Eles estão dispostos, né, têm anseios também, precisam estar dentro desse universo aí das discussões. A gente vai trazer aí tantos eventos importantes para debater sobre o assunto, né, sobre as mudanças climáticas, e a gente precisa também trazer materiais que auxiliem eles a estar por dentro dessas informações. Obrigado, Jamile, parabéns pelo trabalho, pelo resultado também, não é, da pesquisa. Eu queria te perguntar, agora você já defendido, né, a dissertação, como é que, enquanto educadora, essa trajetória, desde o início da pesquisa até agora, depois da defesa, o quanto que essa experiência mudou, se é que mudou alguma coisa, na sua percepção como professora e em relação ao ensino de ciências ambientais? Olha, mudou assim, porque primeiro que o programa em si ele foi bem diferente, foi na época da pandemia, né? Então a nossa turma, ela foi uma turma diferente que a gente não se encontrou. Então, a gente teve muito que, com os professores, eu nunca encontrei com o professor Ronaldo, nunca encontrei com meus colegas, então foi, assim, uma experiência nova fazer, né, porque eu estava há mais de 10 anos afastada de sala de aula, né, assim, fiz a minha pós, logo após a minha graduação, né, então voltar para a sala de aula de uma maneira, né, o mestrado, né, era um sonho fazer o mestrado. Então, assim, foi a oportunidade que eu tive aqui, estando aqui no sul do estado do Amapá, de fazer o mestrado na área de ciências ambientais, que é a minha área de formação, e na UFPA, que era uma coisa que eu almejava muito, né, desde meu ensino médio, era fazer parte da UFPA. Então, assim, não consegui ir na faculdade, mas consegui no mestrado. Então, foi um sonho realizado, assim. A gente sabe que o mestrado ele é um nível, né, que exige mais um esforço, você voltar às leituras, você voltar a escrever, né, que a gente precisa disso para ter o embasamento, para ter um bom referencial, né, ter mesmo assim um alicerce para fazer o teu produto. Então, assim, foi desafiante, mas foi o que eu observo que ajudou bastante por o fato de eu estar em sala de aula, né, de ter esse convívio com texto acadêmico, e isso ajudou também hoje para mim ter a facilidade para escrever artigos, né, para escrever projetos, né, de pesquisa. E eu posso dizer assim que o principal ganho para mim do resultado do programa, do mestrado, foi digamos assim, eu consegui fazer um produto técnico educacional que a gente sabe que existe, a gente tem vários níveis durante a escrita, né? Eu não vou conseguir, eu acho que isso não é para mim, mas eu consegui, né? Foi um desafio porque você criar um produto inédito, um produto que foi ali com todas as etapas você acompanhou e você amadurece a sua escrita, a sua percepção, né, o seu entendimento sobre as questões. E com certeza isso hoje, para mim, em sala de aula, facilita eu criar uma aula, debater sobre o assunto. Eu utilizo muitas coisas que foram mencionadas pelos professores durante as aulas, disciplinas. Isso ajudou bastante, que a gente sempre precisa, né, como docente, tá buscando ali fontes, né, tá buscando assuntos, né, e isso hoje para mim, né, é fundamental, e assim, eu fico muito satisfeita por ter conseguido verificar um problema, uma problemática que existia aqui na minha área de atuação, né, e a partir disso trabalhar, né, em busca
de uma contribuição acadêmica, né? Que não é só acadêmica, não vai ficar só aqui no programa, né? Pode servir de marco lá no museu, pode servir, né, como referência para outros autores, para próximos alunos que virão, né? Então, eu acho que é o maior ganho isso, a evolução de ter visto esse olhar lá, né, e ter conseguido aí o resultado que é o guia. E justamente sobre isso, eu queria fazer mais ainda uma pergunta, que é a seguinte: o produto ele pode ser utilizado pelo museu, por você mesmo, mas ele está no repositório para quem quiser utilizar. E aí você, como a pesquisadora, não é, aquela que produziu essa ferramenta pedagógica, se você pudesse selecionar, né, destacar um ponto que você acha muito importante para o ensino de ciências ambientais, que você conseguiu desenvolver neste guia, o que você nos destacaria? Olha, eu acho que todos dos temas do guia, eu acho que a questão de você trabalhar, né, que são a questão do espaço não formal de conhecimento. A gente, como professor, a gente às vezes fica por questão estrutural mesmo do espaço da escola. Tem muitas escolas que não têm, né, o privilégio de ter, por exemplo, uma área verde, né? A gente tem aqui uma trilha ecológica. Então, muitas vezes a gente busca, né, como professor, o que eu posso ali contribuir para o meu aluno falando sobre essa temática. Então, eu particularmente sou uma professora que adoro aula prática, adoro visitar técnica, adoro levar o aluno para o mato, assim, para conhecer, não ficar só na teoria. E aí a gente tem eu acho que o principal função do guia é isso, é tirar o aluno da sala de aula, trabalhar a temática, né, o ensino, por exemplo, das questões das mudanças climáticas, da importância dos recursos hídricos. Aqui na região, nós somos. A região aqui na divisa do Pará com o Amapá, a principal fonte de interligação são os rios, né, principalmente o Rio Jari. E, ao mesmo tempo, nós temos um quadro, por exemplo, de baixíssimo saneamento básico no município onde eu resido, né, que a maior parte, né, 90% do esgoto não é tratado, é despejado no rio. Então, você trabalhar essa questão, né, do saneamento básico, da qualidade da água, dentro do museu, dentro do espaço, mostrando a importância, por exemplo, também das espécies florestais lá, que nós temos uma xiloteca, né, como eu falei, né, que a xiloteca ela um espaço trazendo todas essas amostras, né, de espécies florestais ali da região catalogadas, que você pode falar sobre essa relação que floresta não existe sem água e vice-versa, tudo isso dentro de um espaço. Então, é uma ferramenta de estudo, né, uma referência de pesquisas, né, de você verificar sobre identificação, por exemplo, das madeiras, né, a contribuição para a restauração das preservação das florestas. Então, só para entender, lá no museu tem 620 amostras de madeira da região. Então, além das amostras de madeira, você tem também os insetos, né? Você tem as sementes. A gente tem 2.322 amostras de coleção de insetos, que é a nossa entomoteca lá, a entomoteca do museu, né? E a carpoteca, que tem também uma grande quantidade, né? Tem um herbário. Então, acho que é isso. O guia ele traz essa possibilidade de sair da sala de aula, trabalhar em espaço não formal de conhecimento e ainda assim debater sobre a biodiversidade, sobre o bioma Amazônia, sobre as questões, os problemas socioambientais ali que a população ela convive, né? E trazer essa reflexão, né? Essa reflexão, porque o conhecimento ele veio a partir do questionamento, da gente questionar aquele modo de vida, né? Se eu estou com um hábito, se eu preciso mudar, né? Então, essa reflexão aí ela é fundamental para a gente verdadeiramente, né, conseguir a fazer com que o aluno entenda, né? Não só a teoria, mas a prática. E ali o guia ele é uma ferramenta para isso.
para o professor ali pegar e utilizar aquele espaço, absorver, né, e se apropriar para trabalhar as ciências ambientais. Muito bom, Jamília, a gente fica com vontade, inclusive, de conhecer de maneira presencial, não é, o museu para utilizar nas aulas, tenho certeza de que vai ser muito útil. Quero agradecer, então, a todas e todos que nos acompanharam até aqui, pedir para vocês deixarem aí o seu like no vídeo e se inscrever no canal do Proficiamb UFPA. Tivemos aqui conversando hoje com a Jamile, apresentando o seu trabalho, a quem mais uma vez eu agradeço e acompanhe o nosso canal aqui para saber de mais atividade de divulgação científica. Obrigado.